Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo aqui à tribuna nesse expediente final para tratar de alguns temas que têm me preocupado muito no âmbito da capital do estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Senhor presidente, informações perturbadoras têm chegando da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro com relação ao agravamento da situação das contas públicas municipais. Informações de diversas secretarias, da Controladoria Geral do Município, da própria Secretaria Municipal de Fazenda, indicam que o caixa da Prefeitura ele chegou praticamente a zero e que existe, senhoras e senhores deputados, um risco real e concreto que a municipalidade não consiga honrar nesse ano de 2017 com o 13º salário dos servidores municipais. O orçamento da cidade do Rio de Janeiro para execução no ano de 16 foi encerrado antecipadamente. Foi encerrado no início desse mês de outubro, com 4 ou 5 meses sem possibilidade de pagamento a fornecedores, o que está prejudicando diversas iniciativas e diversos programas em todas as áreas do município do Rio de Janeiro. A mais visível e mais sensível hoje é a área da saúde. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro fez essa semana uma inspeção com a participação de uma colega nossa, da deputada enfermeira Rejane, a hospitais e UPAs municipais aqui no Rio. E esses hospitais e essas UPAs, foi constatado pela Comissão de Saúde da Câmara Municipal, se encontram praticamente sem condição de atendimento, sem materiais, sem equipamentos, com cirurgias eletivas sendo canceladas, para, pelo menos, poder priorizar o atendimento à área de emergência, isso nos nossos grandes hospitais. A mesma coisa, senhor presidente, se nota na área de conservação pública. O orçamento da conservação do Rio de Janeiro foi praticamente zerado. E o mais grave, o orçamento da drenagem urbana, que é absolutamente fundamental para a preparação das nossas redes de galerias pluviais para o tempo de chuvas, que é o verão, ele inexiste. Hoje os contratos estão praticamente paralisados, o que mostra, deputado Eliomar Coelho, que nós podemos ter situações dramáticas no próximo verão, mesmo com chuvas de baixa intensidade. Essa semana, na segunda-feira, choveu no Rio de Janeiro. Algumas ruas da cidade ficaram alagadas sem um volume de chuvas que isso justificasse, por conta do prejuízo ao trabalho de manutenção da drenagem da nossa cidade. A mesma coisa se dá no âmbito do orçamento da GeoRio, que cuida da contenção de encostas no Rio de Janeiro. O orçamento da GeoRio executado para o ano de 2017, o executado até agora, é ridículo. Como não podem mais haver empenhos, praticamente está paralisado no Rio de Janeiro o trabalho de manutenção de encostas. E qualquer carioca sabe, uma cidade montanhosa como o Rio de Janeiro, que tem potencial de chuvas fortes, principalmente no período de verão, faz-se necessário um trabalho permanente de manutenção das encostas. Pela primeira vez, nós vamos enfrentar um verão tendo passado o período de estiagem com muito pouco trabalho nessa área, o que leva a risco a população que mora nessas regiões e que é, infelizmente, a população mais carente, porque são as áreas das comunidades, das favelas do Rio de Janeiro. Nós temos que alertar ao prefeito Marcelo Crivella que esses cortes orçamentários, feitos de forma indiscriminada, podem levar a catástrofes no Rio de Janeiro e isso precisa ser revisto imediatamente. Poucos meses nos separam do verão e do período mais chuvoso. Senhoras e senhores deputados, a mesma coisa, o mesmo efeito do corte drástico orçamentário no município do Rio de Janeiro se verifica em outras áreas sensíveis, como a área da limpeza urbana e da coleta de lixo. Os contratos da Conlurb para a coleta de lixo, deputado Carlos Mink, estão sem recursos, sequer para empenho. A partir do mês que vem, se sair caminhão da Conlurb na rua sem cobertura orçamentária, os gestores daquela companhia estarão correndo em risco, e o próprio prefeito, de autorizar uma despesa sem a necessária cobertura orçamentária. E o orçamento da cidade do Rio de Janeiro está fechado e não há posicionamento por parte da Secretaria de Fazenda com relação a esse tema.
Senhoras e senhores deputados, coisas absurdas estão acontecendo no âmbito da administração pública municipal. Um vereador da base do governo, que foi secretário de saúde e que hoje o irmão ou secretário de saúde, foi à tribuna da Câmara de Vereadores para pedir a demissão da secretária municipal de Fazenda, porque ela não liberava os empenhos necessários para a área de saúde. Isso é um total despautério, isso não faz nenhum sentido. E é importante que nós, deputados, que representamos nessa casa a população carioca, os 6,5 milhões de habitantes dessa cidade, estejamos atentos e façamos o alerta construtivo e colaborativo para as autoridades municipais. Por isso, senhor presidente, acho que esse tema da crise na cidade do Rio de Janeiro, ela está recrudescendo, ela está acelerando e nós poderemos ter em breve cenas que nós não poderíamos imaginar aqui no Rio de Janeiro, servidores com salários atrasados e mesmo a paralisação dos serviços mais essenciais. Então é necessário que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella, venha a público com a sua secretária de Fazenda e esclareça aos 6,5 milhões de cariocas e fluminenses como está a situação financeira do município, como está o município para enfrentar esses próximos meses, como que o município vai fechar o caixa de 2017 e quais são as medidas para que se possa enfrentar esse problema agudo que cerca a nossa cidade. Essa é uma preocupação muito grande que eu trago aqui ao conhecimento dos senhores. E queria, senhor presidente, ainda ficando no tema orçamentário, para que a gente possa fazer um paralelo com o que passa-se no Estado, porque o cidadão do Rio de Janeiro vive o inferno da falência do setor público estadual e está às portas de viver também um inferno da falência do setor público municipal. No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a cortina caiu, o rei está nu. O acordo de recuperação fiscal assinado com Brasília não serviu para equilibrar o Estado, para nada. Nós estamos apreciando um orçamento com um déficit de 10 bilhões de reais projetados para o ano que vem, carregando um restos a pagar de 16 bilhões de reais, com um limite prudencial de desenvolvimento estourado e sem nenhuma medida prática e objetiva para o mais importante, que é a busca da saída da crise pelo aumento das receitas. Encerramos hoje a discussão da lei orçamentária de 2018. Todos os parlamentares, praticamente, que representam a oposição aqui na Assembleia Legislativa se manifestaram. Nós não ouvimos nenhuma manifestação da base do governo. É importante que isso fique claro, pois a situação é dramática, o que foi prometido não foi entregue e nós, senhores e senhores deputados, precisamos estar muito atentos para emendarmos o orçamento do Estado e para recebermos as explicações das autoridades fazendárias nas próximas semanas, quando da discussão das emendas do orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores deputados, uma tempestade ainda mais do que perfeita se avizinha. O governo federal paralisado, o governo do Estado quebrado e o município do Rio de Janeiro entrando em colapso financeiro. Essa é uma preocupação que deve levar a uma ampla reflexão das autoridades constituídas e cabe a nós, parlamentares, que representamos a população carioca e fluminense, cobrarmos dessas autoridades uma transparência no tratamento das contas públicas. Dias difíceis estão por vir e nós precisamos que as autoridades venham a público e demonstrem o que vai acontecer. Deputado Marcelo Freixo, Vossa Excelência foi candidato a prefeito. Comigo e com o deputado Flávio Bolsonaro, nesse plenário, temos 3 deputados estaduais que concorreram a prefeito da cidade do Rio de Janeiro nas últimas eleições. Todos nós sabíamos que a administração anterior deixou para essa administração um quadro de extrema gravidade. Nós discutimos isso amplamente nos debates, mas passado quase um ano, a inação da atual administração está paralisando a cidade do Rio de Janeiro e está levando um risco eminente que servidores parem de ser pagos e aqui tenha um colapso na administração municipal. Quem se lembra dos tempos de Saturnino Braga? É possível que revivamos na cidade do Rio de Janeiro a tragédia da falência que foi vivida no governo de Saturnino Braga. Fica aqui esse alerta do alto da tribuna e vamos todos nós, que representamos essa cidade, cobrar os esclarecimentos das autoridades municipais. Obrigado, senhor presidente. É isso que eu tinha a dizer e seguimos com os nossos debates.
Próximo orador inscrito, deputado Tio Carlos.